Irmãos, vamos para mais uma de nossas aulas do EBD, seguindo o nosso tema do ano. Como os irmãos já sabem, nós estamos nesse bloco falando sobre o santo senhorio do nosso Deus, né? Atributos majestosos do nosso Deus. E o título da nossa aula de hoje é esse ali: Nosso Deus é Espírito. Falaremos sobre a espiritualidade de Deus. Nosso Deus é Espírito. Falaremos sobre a espiritualidade do nosso Deus. Antes disso, gostaria que nós lêssemos os nossos textos, desse bloco, nossos textos temas desse bloco. Vamos ler o primeiro, todos juntos, por favor? Vamos lá? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos seguir no próximo. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Ambos estão lá em Jeremias, um seguido do outro, um lá no capítulo 9, outro no capítulo 10. Esteja lendo esses textos em casa e meditando nessas verdades da palavra de Deus. Irmãos, a nossa aula, como eu disse, tratará sobre a espiritualidade de Deus, e a primeira coisa que eu queria destacar para você é que o próprio Cristo encarnado é que ensina sobre o nosso tema de hoje na passagem-chave da aula, lá em João 4, 24. Nós vamos fazer uma leitura mais longa desse capítulo, mas agora eu já quero te relembrar sobre essa passagem. Você lembra desse episódio? Jesus, ele está falando com a mulher samaritana, e nesse momento da conversa ele vira e fala assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É isso que Jesus diz a ela. Nessa declaração única, bem concisa, o Senhor Jesus, ele nos deu uma descrição chave de Deus. E essa é, irmãos, a única descrição dessa natureza. Deus é, nessa forma, Deus é, que ouvimos dos lábios do próprio Cristo. Não existe outra declaração de Jesus que está nestes moldes. A única é essa aqui, em João 4, 24. Isso não significa que Jesus não fala coisas sobre os atributos de Deus, verdade sobre os atributos de Deus. Ele fala e fala muitas coisas, mas nessa fórmula é só aqui. Deus é. Ele está apresentando uma característica muito direta do ser de Deus, uma definição: Deus é Espírito. É isso que Jesus está falando. Mas a gente também não pode pensar simplesmente que o ensino sobre a espiritualidade de Deus só apareceu aqui em João 4, ou quando Jesus falou isso: Deus é Espírito. Na verdade, esse ensino está em toda a Escritura. E nós utilizamos daquilo que temos aprendido, da revelação progressiva, para falar também desse tema da espiritualidade de Deus. É claro que no Novo Testamento nós temos isso de forma suprema, o clímax é alcançado e o entendimento muito mais claro, muito mais luz, ele é lançado sobre vários assuntos. Mas Deus já tinha mostrado e já ensinava seu povo a respeito da sua própria espiritualidade. Nós vamos ver no curso da história da redenção, Deus revelando progressivamente que é Espírito, especialmente pelo modo da sua presença com o seu povo. Deixa eu citar alguns exemplos aqui para os irmãos. Quando Deus tirou o povo do Egito e conduziu ele pelo deserto, como que Deus apareceu para o povo? Qual que era a presença marcante de Deus no meio do povo? Era através de quê? Um fogo, correto? Um fogo tem rosto?
Sim ou não? Mão. Um fogo tem olhos? Não. Mas aquele fogo simbolizava, manifestava que Deus estava ali, ali com eles. Depois disso, em outro momento, Deus institui o tabernáculo, onde ele diz que a presença dele vai ser marcante ali no tabernáculo. E o tabernáculo tem alguma imagem de Deus? O tabernáculo tem muitas coisas. Ele tem móveis, ele tem medidas específicas, ele tem detalhes, mas ele não tem nenhuma imagem do Senhor. Mesmo assim, no tabernáculo, Deus apresenta-se, né? Aquela nuvem de glória, aquela nuvem de fogo, mostrando que ele estava ali, mas não é necessariamente que Deus é um fogo, simplesmente, ou uma nuvem qualquer, simplesmente. Mas a presença de Deus era manifestada ali. Isso vai mais à frente dentro da história da redenção, e nós temos o templo. Nós vemos o templo, e no templo tem alguma imagem de Deus? Também não, mas o Senhor está presente ali também. O Senhor está presente ali através de manifestações, através da fumaça que enche o templo, que toma tudo aquilo ali, que mostra a glória de Deus e mostra a presença de Deus. E em outras grandes histórias, inúmeras histórias, Deus se mostra presente e ativo em todos os lugares, mesmo quando os seus filhos querem fugir dele. E a gente lembra logo de Jonas, né? E Deus se mostra poderoso ali, através das manifestações daquele livro, através da tempestade, através do peixe que engole Jonas, através da forma como Deus fala e se relaciona com o seu profeta. E a gente vê isso em vários momentos da história bíblica. Porém, é claro, como eu disse, a suprema revelação de que Deus é Espírito veio quando Cristo, ele aboliu o templo terrestre e considerou o seu povo como o seu templo vivo. Aí o Novo Testamento vai dizer para nós que Deus habita dentro das pessoas transformadas por Ele mesmo. E é não apenas o Espírito Santo que habita dentro de nós, mas o Pai e o Filho também. Lá em João 14, 23, nós vemos dizer que o crente é morada de Deus. Morada de Deus, é isso que Jesus vira e fala. A gente vai habitar em você e vamos fazer em você morada. A presença de Deus com o seu povo não é visível aos olhos. As suas reuniões muitas vezes não são acompanhadas do esplendor terrestre e grandioso quando adoramos a Deus. No entanto, a presença do Senhor, ela exerce efeitos vigorosos, transformadores sobre o nosso caráter, sobre a nossa personalidade, sobre os nossos relacionamentos. A igreja, então, esse edifício construído de pedras vivas, é gloriosamente real e demonstra a presença do Senhor em forma material, visível, mas no sentido de que é o Espírito Santo que habita nela e demonstra toda essa glória. Portanto, a declaração de Cristo à mulher no poço antecipou uma grande mudança que ocorreria na adoração sob o Evangelho, quando aquilo que era físico e antecipatório dá lugar àquilo que é real e espiritual. O que eu estou querendo fazer referência aqui? Aquilo que era físico e antecipatório na antiga aliança, agora dá lugar a que é real e espiritual na nova aliança. Na antiga aliança nós tínhamos muitos detalhes, muitas prescrições, não tínhamos? Agora na nova aliança parece que as coisas mudam, mas não é que essa aqui não serviu para nada. Na verdade, essa aqui estava querendo apontar para algo muito maior que viria. E nessa declaração de Jesus Cristo, nós vamos ver isso também. Falei sobre isso. A nossa pergunta agora, então, irmãos, é aquela ali. O que Cristo quis dizer quando afirmou que Deus é Espírito? O que Cristo quis dizer quando afirmou que Deus é Espírito? O que quer dizer a espiritualidade do nosso Deus? Se você parar para pensar, vai ver que Deus ele não é o único ser que pode ser descrito como Espírito. Ok? Sim ou não? Se eu estou falando, né? Deus não é o único ser que pode ser descrito como Espírito. Por exemplo, não existe espíritos bons, os anjos? Não existe espíritos maus, os demônios?
O ser humano não é formado de carne e espírito? O corpo e alma, mesma coisa? Sim ou não? Então, quer dizer que esse espírito aí que nós estamos falando, dos homens, dos anjos, dos demônios, é a mesma coisa para falar sobre Deus? Não. É a mesma categoria, Deus compartilha da mesma categoria de todos esses que a gente falou, dos anjos, dos demônios, dos homens? Não, não é isso. Deus é um espírito como nenhum outro. Nós vamos ver isso. Mas o que quer dizer, né, mais? O que isso queria me referir? E eu gostaria de ouvir o comentário dos irmãos. Ó, tem um outro slide aqui que são os pontos da aula. Então, o objetivo é vocês escreverem todos os pontos da aula no slide posterior. Mas a minha pergunta agora, e eu gostaria de ouvir os irmãos, é essa. O que Cristo quis dizer quando afirmou que Deus é Espírito? Quem pode contribuir? Ótimo! A Nívia falou o primeiro ponto da aula. Olha aí, tá vendo? Ah lá, tá no catecismo infantil. A Nívia disse que é porque Deus não possui um corpo. Então, ele é incorpóreo. Então, o fato de Deus ser espírito vai nos ensinar que Deus é incorpóreo. Quem dá mais? Quem dá mais? Ele está em todos os lugares. Não necessariamente. Tem a ver com a espiritualidade de Deus, não diretamente. Isso aí tem a ver com outro atributo, a onipresença. Mas ele poderia ser espírito e não estar em todos os lugares. Entendeu? Mas não tem a relação direta com Deus, apesar dele ser. Quem dá mais? Ele está presente, porém não visível. Excelente! Segundo ponto da aula. Olha aí, então a gente vai conseguir todos os pontos. Então ele é incorpóreo, ele está presente, mas não é visível. Ou seja, o fato de Deus ser espírito mostra que ele é invisível. Invisível. Então, incorpóreo, invisível. Quem dá mais? As mulheres estão ganhando. Homens, bora? É o momento de vocês. Pode chutar. Agora, assim, para mim, eu acho assim, porque Deus, esse espírito, ele não está limitado a espaços. A igreja aqui está Deus. Uhum. Por Deus ser espírito, Deus não está limitado ao espaço, mas não tem a ver necessariamente com o espírito, essa característica. Isso tem a ver com o fato de Deus ser grande. Os céus dos céus não o podem conter, é o que a Bíblia diz. Irmãos, não pense em espírito, tá? E aqui eu já estou antecipando uma coisa que a gente vai ver, como um gásinho, né? Um negócio etéreo que está assim, e aí vai tomando todos os lugares e tal. Às vezes a gente tem essa ideia. Não, não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas vamos, incorpóreo, invisível, quem dá mais? Sim, né? A gente sente ele sem ele, a gente está vendo. A presença dele é poderosa, mas não necessariamente tem a ver com a espiritualidade. Ele não é criado. Sim, ele não é criado, mas não necessariamente tem a ver com a espiritualidade. Boa, Mateus! Quarto ponto da aula. Você pega, só falta um, gente. Ele dá vida. Então, o fato de Deus ser espírito, nós vamos aprender que ele também dá vida, ou seja, Deus é vitalidade poderosa. Deus é vitalidade poderosa. Muito bom, só falta uma, gente. Essa é a mais difícil. Para mim, né? Não sei. Vamos ver. Alguém dá mais? Não? Sim? Ninguém chuta? Ninguém aí atrás, não? O pessoal da trás está meio fraco. O que Cristo quis dizer quando afirmou que Deus é Espírito? Dá uma dica? Não vou dar dica nenhuma, não. Vocês já estão com tudo que vocês precisam aí. Mas, ó, a gente vai ler o texto de João 4, 5 a 24, você pode ir abrindo. E os 4 pontos da aula estão aqui, ó. A cola aí está já com a resposta. Nós vamos ver que Deus ele é incorpóreo, invisível, pessoal. O fato de Deus ser espírito
O ensino bíblico, o fato de Deus ser Espírito, nos mostra que Ele é pessoal, diretamente ligado. Uma pessoa inteligente e a vitalidade poderosa de Deus. Esses são os 4 pontos. Vocês acertaram 3. Tá bem. Tá. Não chega no céu, mas pode pagar uma passagem de 50%. Abre aí no texto de João 4, versículos 5 a 24. Essa é a nossa principal leitura da manhã da EBD. E eu peço que você acompanhe com muita atenção a leitura da palavra de Deus. João, capítulo 4, versos 5 a 24, diz assim: Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos, seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. E como eu disse, a partir desse texto, na leitura de João 4, nós vamos extrair essas 4 verdades, esses 4 pontos. Vamos ao primeiro deles? A incorporeidade de Deus. A declaração, irmãos, de que Deus é Espírito, nos mostra que Deus não é uma substância material. Ele é incorpóreo. Ele não tem corpo físico. Há mais, na realidade, do que o físico e o material. Existe o espiritual e ele é tão real quanto. Deus é espírito, significa que Deus não tem carne nem ossos. A esse respeito, ele não é como os homens, ele não é como os animais, ele não é também aquela imagem que a cultura popular tem na cabeça de que Deus é um velhinho e que está lá no céu, coordenando todas as coisas. Você já viu alguma charge, alguma história em quadrinhos em que Deus é um velhinho, barbudinho, com uma carinha fofinha, e aí ele está fazendo coisas, às vezes ele manda raio nas pessoas, né? Tem toda essa coisa. Não, isso não é bíblico. Deus é espírito. E a incorporeidade de Deus se encaixa bem com as preocupações aqui de João 4. Cristo, ele contrastou a espiritualidade de Deus com o culto.
centrado em lugares físicos. Ele contrasta a espiritualidade de Deus com o culto centrado em lugares físicos. Você percebe? A mulher vira para Jesus e diz assim, olha, vocês dizem que tem que adorar aqui em Jerusalém, mas nós achamos que tem que adorar em Samaria. Qual é verdadeiramente o lugar que tem que adorar? Aí Jesus fala assim, não, nenhum nem outro. Deus é Espírito. Não importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O Senhor está contrastando, olha, Ele é incorpóreo, Ele é Espírito. Então não é um local físico de adoração. Agora a coisa está diferente. Na antiga aliança, nós tínhamos sim um lugar físico que era muito importante. Agora com Cristo Jesus, na nova aliança, uma nova forma de adoração é inaugurada. Irmãos, Deus sempre cria o coração das pessoas. No Antigo Testamento e no Novo. Na Antiga Aliança, Deus também queria o coração das pessoas. As leis estavam lá, mas o Senhor queria mesmo a adoração de coração. Ele queria a transformação de coração. Então não é que lá no Antigo Testamento você só precisava seguir a lei e pronto, está tudo bem. Não, o propósito da lei é alcançar o coração. Deus, Ele pede sempre que o seu povo tema. Ele pede sempre que o seu povo seja renovado, seja diferente, que o ame. E então cumpra a sua lei. Isso é claro lá do Antigo Testamento. Só que agora, no Novo, aquilo que era sombra se torna real de forma muito maior. E Deus agora transforma o coração do seu povo e fala assim, agora vocês podem me adorar. O poder de Cristo, ele é sublime, ele é supremo, ele é precioso, ele explode, se nós podemos dizer assim, com muito mais força, com muito mais vigor. E aquilo que era algo mais regionalizado se torna mundial, onde Deus quer um povo de toda língua, tribo e nação. Mas Cristo está contrastando aqui a espiritualidade de Deus com o culto centrado em lugares físicos, visto que Deus é Espírito. Ele exige que a adoração transcenda as coisas físicas e envolva, o nosso espírito com o Espírito de Cristo para realizar uma forma mais espiritual de adoração, na simplicidade da nova aliança. Você se lembra dos detalhes lá da antiga aliança? Você se lembra de todas as prescrições? Todas não, né, Deus? Mas lembra que tem. Lembra que tem muitos detalhes, muitas coisas. Aquilo tudo, irmãos, é por causa do nosso pecado. A gente não pode se aproximar de Deus. E o Senhor, naquele momento da história, Ele dá um jeito provisório das pessoas chegarem a Ele. Elas tinham que cumprir todos aqueles rituais, todas aquelas prescrições, cada centímetro, cada medida, porque você não pode se aproximar de Deus. Você continua não podendo se aproximar de Deus, senão você morre. Só que agora você tem Cristo Jesus. E o sangue de Cristo Jesus é muito mais poderoso do que o sangue de bodes e carneiros. Então você não precisa mais de toda aquela parafernália do templo, porque agora você entra no Santo dos Santos, nós podemos dizer assim, com o sangue de Jesus. Então quando eu digo simplicidade da nova aliança, é isso. Não é simplicidade no sentido banal. É simplicidade no fato que nós não precisamos mais do templo, do candelabro, do propiciatório, da mesa da proposição. Por quê? Porque Cristo cumpre tudo isso por nós. Então, através de Cristo, eu me aproximo de Deus. Cristo está querendo mostrar isso para aquela mulher. Cristo está querendo ensinar isso para aquela mulher. Paulo também apelou para isso, a espiritualidade de Deus contra a adoração idólatra, lá em Atos 17. Ele diz assim, vocês não podem imaginar que a divindade é como ouro, prata, pedras, formada pela imaginação do homem. Paulo está mostrando ali para aquele povo que Deus não é feito de coisas físicas que os homens podem moldar para seus propósitos. Então, qualquer identificação de Deus com uma imagem é uma ofensa à glória, à essência de Deus. Uma ofensa à glória e à essência. Ixi, eu já botei várias coisas aqui. Não, só uma. A espiritualidade de Deus também, irmãos, é crucial para a doutrina da Trindade. Conseguem perceber isso? Se Deus fosse encarnado, um ser encarnado por natureza, seria difícil, se não impossível, acreditar que o único Deus é 3 pessoas. Sim? Pois eles teriam que habitar um corpo, ou então 3 corpos. Estariam limitados, contidos num corpo.
Como seria isso, né? A unidade de Deus na Trindade é a unidade da essência espiritual de Deus. O fato de Deus ser Espírito é crucial para a doutrina da Trindade. Nós veremos isso quando estudarmos mais sobre Trindade. A incorporeidade divina também protege a doutrina da Trindade de qualquer indício de geração sexual. Isso também já foi proposto em algum momento da história da igreja. Deus foi gerado sexualmente como outros homens, negócio de deuses e tudo mais. Outras religiões misturam muito essas ideias. A espiritualidade de Deus protege isso também. Mateus falou aqui no início, né, o fato de Deus não ser criado, ele ser incriado, ele sempre existir. Então está ali e a espiritualidade de Deus protege isso. Mas essa é a primeira verdade. Deus não é uma substância material, ele é incorpóreo, ele não tem corpo físico. Cristo contrasta isso com a adoração, contida apenas em lugares físicos, e essa espiritualidade de Deus é crucial para a doutrina da Trindade. Aí eu trouxe duas perguntas aqui. A primeira, e as teofanias? E as teofanias? Aparições visíveis de Deus aos homens no Antigo Testamento. Se Deus é incorpóreo, se Deus não tem corpo, se ele não é substância material, as teofanias no Antigo Testamento não eram verdadeiras? Eram? Então resolve o problema aí, Anderson. Pô. Era a manifestação do próprio Deus na pessoa de Cristo antes da sua vinda. Muito bom, muito bom. Um ótimo comentário. Eram manifestações da pessoa de Deus na pessoa de Cristo. Então a gente pode falar, se a gente utilizar a linguagem teológica, como nós temos aprendido, que todas as teofanias, na verdade, são cristofanias. A aparição de Cristo pré-encarnado que demonstra a glória de Deus. Mas continua sendo Deus, né? Não continua tendo corpo? Então você resolve só parcialmente um problema. Você não resolve todo o problema. Fala. Eu acho razoável o que ele diz, mas eu não vejo base bíblica para afirmar com certeza que era Cristo ali. Então, aí você tem que ver as aulas da EBD do ano passado. Não vou ter tempo para justificar essa asseveração do Anderson, mas você está 100% certo. Sempre pense nisso. Ano passado a gente teve o nosso bloco sobre teologia da revelação e nós tivemos uma aula só para falar sobre teofanias. Nessa aula eu expliquei mais sobre o que é teofania e eu justifiquei esse pensamento de que as aparições de Deus, as teofanias no Antigo Testamento, na verdade são cristofanias. Essa é a posição que eu tenho, essa é a posição que o pastor Maurício também tem, é aquilo que nós temos ensinado à igreja. Mas mais sobre isso, né, nessa aula. Mas assim, está nesse caminho, nessa direção aqui, só que ainda assim a gente precisa pensar um pouco mais, porque se eu falo que Deus ele não tem corpo, ele não tem substância material, e lá no Antigo Testamento ele aparece de várias formas, eu preciso justificar isso. Por que isso acontece? Na verdade, irmãos, isso pode acontecer. Deus apareceu em uma variedade de formas. E Ele faz isso quando quer e da forma que quer. Pensa nisso. Ele faz quando quer e da forma que quer. Se Ele quiser aparecer como um fogo, Ele vai aparecer. Na sarça ardente, Ele vai aparecer. Como uma tempestade, Ele vai aparecer. Falando do meio de um redemoinho, Ele vai fazer. Ele pode fazer isso, Ele é soberano. Mas essas representações são simbólicas, de fato, dos atributos e das ações de Deus. O que eu quero dizer com simbólicas? Não quer dizer que a essência de Deus, do ser absoluto de Deus, está contida naquela forma. Um fogo, uma nuvem, um redemoinho. Mas que Deus escolheu manifestar a sua presença de forma graciosa e condescendente para não destruir o ser humano através daquela forma, através daquele meio. Então, quando nós pensamos sobre teofanias, a gente precisa também pensar nisso. E a linguagem antropomórfica? É um outro problema, não é? O que é a linguagem antropomórfica, Renato? Isso. Você vê a Bíblia falando da mão de Deus, né? Do dedo de Deus, da face de Deus, dos olhos de Deus. E aí, gente? E agora? A Bíblia, o pastor falou aqui que Deus não é substância material, que Ele é incorpóreo, e a Bíblia o tempo todo fala.
da mão de Deus, do braço de Deus, dos olhos de Deus, do dedo de Deus, né? Da boca de Deus. Ué, como assim? Nós sempre encaramos esses exemplos como o uso de linguagem antropomórfica. É atribuir características da criatura, mais especificamente do homem, a Deus. Não somos nós que fazemos isso livremente por nossa própria conta. É o próprio Deus, em sua graça, mais uma vez, que nos dá um jeito de entender mais sobre Ele e atribuir a si mesmo essa linguagem antropomórfica. Essa linguagem antropomórfica, a linguagem de Deus sendo descrito como homem, né, com braço, com mão, com pernas, ela é sempre, sempre graça de Deus para nos ensinar mais a respeito do seu ser. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o braço de Deus, o que ela quer dizer? Força? Poder? Não é? Quando a Bíblia fala sobre os olhos de Deus estão sobre os seus filhos. O que a Bíblia está querendo passar para a gente? Cuidado, provisão, providência, exatamente isso. Quando a Bíblia fala sobre o dedo de Deus, tem pelo menos uma passagem no Novo Testamento. Jesus utiliza isso. Se eu opero milagres pelo dedo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, então é chegado a vocês o reino dos céus. Jesus fala isso. O que ela quer dizer? Jesus está querendo falar mesmo da operação do Espírito Santo para fazer milagres. Então, vários desses momentos, o coração de Deus, o que quer dizer? O meu coração se mexeu dentro de mim. As afeições, o amor. Então, a Bíblia está sempre trazendo isso para nos fazer entender mais sobre o nosso Senhor. Por isso que a linguagem antropomórfica está ali. E a gente tem que sempre interpretar essa linguagem através dos atributos de Deus. Os atributos de Deus nos dão a base para olhar para isso. Então, a gente não tem que achar, então Deus tem mão, tem braço, tem perna. É dessa forma que nós entendemos. Sim. Só com relação à face, porque tem uma passagem com Moisés que ele fala que o homem não pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Sim. Para mim, das questões antropomórficas, parece ser a mais complicada, porque as outras parecem expressões do agir, mas a face parece se desenvolver no sentido do ser de Deus, assim. Uhum. Não tem alguma diferença gradativa dessas antropomorfias? Tem diferença de sentido. O Fábio está perguntando sobre a face de Deus. Parece que quando a Bíblia fala da face de Deus, ela eleva um patamar. Ela fala assim, não, a face de Deus é sinônimo de ver a glória de Deus. Sim, é sinônimo de ver a glória de Deus mesmo. Né? A face de Deus, no caso, contida no rosto de Deus, se a gente pode colocar assim, está encapsulada a glória de Deus ali. É por isso que, quando Moisés pede isso, Deus fala, se você ver, você vai morrer, você não vai conseguir. Mas a gente não pode pensar que assim, então se ele visse a mão de Deus, então estava tudo bem. Na verdade, seria a expressão também da glória de Deus. Ele viu só as costas. Aí o que seria ver as costas de Deus? Na verdade, o que Deus estava provendo a Moisés ali já era um meio de salvação para ele não morrer, ao mesmo tempo que ele via um relampejo daquela glória majestosa. E mais sobre isso a gente vai falar no próximo ponto, que é sobre invisibilidade. É o fato de como que Deus pode ser visto se ele é invisível. A gente vai falar esse ponto. Fala, Bruna. O fato do homem ser criado à imagem de Deus é somente em relação aos atributos que Deus comunica e expressa a sua glória? Como que fica essa explicação? Essa é muito boa, essa pergunta. Eu sabia que ia vir uma dessa. O fato do homem ser criado à imagem de Deus, como que fica isso, né? Se Deus ele é incorpóreo, é o que nós estamos falando aqui, se ele é espírito. Então, sim, um homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Nós costumamos explicar isso da seguinte forma: não quer dizer que Deus tenha um corpo ou precise ter um corpo para criar um homem à sua imagem e semelhança, que nós temos um corpo. Que a Bíblia fala que o homem é criado à imagem e ser de Deus. Isso equivale à mente. Isso equivale à alma, a ter esses atributos imateriais que Deus tem e Ele comunicou ao homem. É por isso que Ele é coroa da criação, é por isso que nós somos religiosos, é por isso que nós podemos nos relacionar com o transcendente. É por isso que a nossa alma pulsa e nós temos tudo que nós temos, que nos diferencia do restante da criação e dos animais. Isso é imagem e semelhança de Deus. E é por isso que o homem é o que é, a glória da criação. É nesse sentido e não no corpo. Vixe, muita pergunta. Fala, Amanda. Mas... Como que conciliam
Uhum. à direita de Deus. Como que organiza isso na Trindade? Rapaz, é cabuloso, né? Mas eu diria que eu não vi problema nenhum na pergunta ainda. Eu não vi pergunta. Como concilia? As coisas não estão desconciliadas. Fala ali no microfone, porque as pessoas querem te ouvir, Amanda. Tá bom. É bom que o povo vem para aula, né? Então, vou corrigir, não é exatamente uma pergunta, é uma questão. É um comentário. Na verdade. Eu entendi tudo, está muito claro. Aí uma questão que se abre é que eu entendi que já está respondido que sim, que o fato de Jesus Cristo, Deus Filho, ter assumido, né, na sua humilhação forma humana, e depois que ele ressuscitou, ascendeu aos céus, e agora a gente tem a visão do Cristo glorificado, como a gente vê lá em João 1, Uhum. Apocalipse 1, isso não conflita com tudo que a gente viu sobre a incorporeidade de Deus. Uhum. Por que, né, que surgiu essa questão? A gente está falando de incorporeidade de Deus, mas tem uma pessoa da Trindade que tem corpo e permaneceu com corpo. Sim. Então você está dizendo que isso não é um problema, isso Não. está conciliado. Tá. Então tá. Não tá. E assim, irmãos, os pormenores de como funciona isso dentro da Trindade, por mais que consigamos beirar esse precipício, a gente não consegue mergulhar nele e explicar todos os detalhes. Mas isso de forma nenhuma está desconciliado na Bíblia. Uma pessoa da Trindade, o Filho, veio para esse mundo e se encarnou e permanece carne. Quando João ele vê Cristo lá na sua visão em Apocalipse, ele está tendo uma visão de Deus glorificado na pessoa do Filho. É isso. É isso. Isso dentro da Trindade, de modo nenhum, está descompensado. Está ali. Está ali. E continua o fato também de Deus ser Espírito. De Deus ser Espírito. Fala, Roberta. Mas ficou um pouco assim para mim, pelo menos, né? Mas aí, no caso, aí pode falar, assim, que a incorporeidade, mesmo sabendo que Cristo é Deus, Uhum. e que ele tem corpo e faz parte da Trindade, como é isso que ficou assim, realmente não encaixou, assim, para mim. Como é que a gente dá para definir Deus como essa incorporeidade, entendeu? Então, a gente está vendo... Porque eu também estava lendo esse texto agora aqui. Aí eu disse, nossa, é lá em João, né? Fala sobre os olhos, fala sobre, né, sobre os pés, fala sobre o corpo, né? E o próprio Deus. E a gente vê também que ele era o verbo, né? Né? Depois ele veio em carne, né? E Sim. habitou entre nós. Então, tá bem complicado para entender. Resolva com Deus, brincadeira. Então, gente, a gente tem que lembrar sempre que a gente está tentando perscrutar e aprender sobre o ser de Deus. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que o nosso Deus ele é trino. Ele é o único Deus e ele é 3 pessoas, ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala do ser absoluto de Deus, da essência de Deus, a Bíblia diz isso. Deus ele é Espírito. Lembra do que diz lá em 1 Timóteo, lá no capítulo 6? Deus, ele habita em luz inacessível, que homem algum jamais conseguiu ver. Isso está falando a respeito do ser absoluto de Deus. No entanto, nós também temos uma outra verdade na Bíblia. A verdade de que Cristo revela o Pai. Cristo revela o Pai. Quando os discípulos pediram a Jesus, Senhor, só tem uma coisa que a gente precisa, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Vocês estão comigo até hoje, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que a gente vai explicar? Mas assim, não, Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Foi graça de Deus, graça do nosso Deus, que é Espírito,
que não tem um corpo físico, como é o ensino da Escritura, se manifestar a nós através do seu Filho Jesus Cristo, que é encarnado de uma forma que nós conseguimos captar. Então, é assim que a Bíblia harmoniza as coisas. E sim, irmãos, é claro que entender completamente a trindade de Deus e essas relações é complicado mesmo. É por isso que a gente tem que sempre submeter o nosso coração àquilo que a Bíblia diz e até onde a Bíblia nos leva. E mais sobre isso, a gente vai ver quando estudarmos sobre a trindade. Temos 5 aulas só para falar sobre a trindade. Entender um pouco mais dessas relações. Mas a verdade da Escritura é essa. O Senhor, Deus, Ele é Espírito, Ele habita em luz inacessível. O ser absoluto de Deus é incorpóreo. Ele pode se manifestar da forma que Ele quiser. E existe uma pessoa da Trindade que se fez homem, Cristo Jesus, para a nossa redenção, para a nossa justificação. Vamos seguir. Não pode, agora eu vou ter que seguir. Vocês já perguntaram 6 perguntas, eu preciso terminar. A gente fala no final. Vamos terminar, a gente tenta voltar no final para as perguntas. Mas eu sei que as perguntas elas surgem mesmo. Então, primeira coisa, Deus é Espírito, foi isso que Jesus falou. Ele é incorpóreo. Segunda coisa, isso aqui vai dar problema demais. Deus é invisível. A invisibilidade de Deus. Outra implicação do ensinamento de Cristo é que Deus não pode ser visto com olhos humanos. Não pode ser visto com olhos humanos. Essa também é uma preocupação que reflete o contexto aqui de João 4. Deixa eu ver se está aqui. Não. Vou deixar isso aqui. Deus não pode ser visto com olhos humanos. Deus não tem tamanho, forma ou cor que nossos olhos possam contemplar. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Presta muita atenção nisso aqui. Quando nós falamos da invisibilidade de Deus, não nos referimos apenas ao fato de que nenhum mortal pode ver Deus e permanecer vivo. Presta atenção. Não é só o fato de que o homem não pode ver Deus e permanecer vivo. Não é só isso. É certamente verdade que envolve isso. A glória de Deus, ela brilha com tanta força que se um homem vê, ele vai ser destruído. Então a glória de Deus, Deus em seu ser, em sua perfeição, ameaça destruir os mortais. Mesmo mediado por Cristo. João viu Deus lá no Apocalipse, e aí ele descreve no capítulo 1 que ele caiu como? Morto. Ele viu Deus na face de Cristo. Então, mesmo com mediação de Jesus Cristo, essa foi a experiência de João. Isaías é a mesma coisa. Ele olhou e falou, eu vou morrer, porque meus olhos viram o rei. Então, existe esse fato, e nós estamos falando dele também. Contudo, a invisibilidade de Deus significa que essas manifestações não são uma visão direta ou física do ser de Deus, pois a natureza divina não é objeto de sensação física. O que eu estou querendo dizer? A essência de Deus, do ser absoluto de Deus, não pode ser contida pelos seus sentidos. Deus é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Deus não pode ser captado pelos olhos humanos. É isso que a doxologia de Timóteo está nos mostrando. Ele habita em luz inacessível, na qual homem algum jamais viu. Então não é só que Deus é invisível, que se você olhar para ele você vai morrer. É que você não consegue nem captá-lo. Ele é muito maior do que os seus sentidos. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Tudo bem? Por isso Deus não tem tamanho, forma, cor que os nossos olhos possam contemplar. Aí vem um problema, obviamente. Porque você vai falar assim, pastor Jonas, mas tem várias situações de que Deus se manifestou e as pessoas viram. Sempre através dos meios criados. E sempre como graça e soberania de Deus. Ele querendo fazer isso e ele fazendo. Mas toda a revelação da glória de Deus vem a nós através dos meios criados. Não por uma apreensão direta do ser de Deus. Por que você está falando isso? Porque Deus habita em luz inacessível. Está na Bíblia.
Luz, glória, na qual nenhum homem jamais viu. Então, sempre quando Deus se manifesta, e nós podemos entender e captar, já é Deus descendo ao nosso nível. É isso que eu estou querendo dizer. Já é Deus descendo ao nosso nível. E se fazendo conhecido, e se fazendo visto, e se mostrando a nós de um jeito que nós captamos. Porque se Ele se mostrar do jeito que é a sua essência, ninguém vê. Estamos entendendo isso? É profundo o mistério, né, Renata? É profundo o mistério, né? Fala. Bem rápido. 1, 2, perdeu a chance. Demorou. No final a gente volta. Vocês já perguntaram muito. Então, a consequência direta disso é que Deus é essencialmente, presta atenção, essencialmente invisível, mas capaz de se fazer conhecido. E nós dependemos da autorrevelação voluntária de Deus. O que significa? Deus querer se mostrar. É isso. Então, naquele momento lá com Moisés, é tipo Deus falando assim, eu vou descer mais um nível, e mais um nível, e mais um nível. E eu vou te mostrar uma centelha da minha glória. Aquilo é Deus se mostrando. Fábio. A gente não pode falar assim, Deus não está... Isso aqui é um pouquinho de Deus, ou Deus está sendo... não está se mostrando... Não, Ele está se mostrando realmente. Mas Ele já está descendo um nível, e sendo condescendente, e sendo flexível, e sendo amoroso, e falando, eu vou botar a mão, porque quando eu passar, você vai ver um pouquinho, para você entender o que eu estou falando. A visibilidade da invisibilidade, parece um poder mágico, né? Se Deus é invisível, aí vem a pergunta, como nós podemos vê-lo ou concebê-lo? Olha que legal essa frase do Thomas Watson. Então, como nós podemos conceber Deus como um espírito se não fizermos nenhuma imagem ou semelhança dele? Devemos concebê-lo espiritualmente. Devemos concebê-lo em seus atributos, sua santidade, sua justiça, sua bondade, que são os raios pelos quais sua natureza divina brilha. Devemos concebê-lo como ele é em Cristo. Essa responde um pouco a pergunta da Roberta aqui. Como a gente concebe Deus se ele é espírito? Concebe em Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Por que vocês estão pedindo para ver Deus? Vocês estão vendo. Através de Cristo Jesus, através do mistério da encarnação, que continuará sendo um mistério por muito tempo e muitas eternidades para nós, se podemos dizer assim. Jesus disse, quem me vê, a mim, vê o Pai. Então, primeiro, Deus revela a sua glória invisível por meio do seu Filho Jesus. E segundo, e derivativamente, Deus se faz visível através de seu povo. Porque Ele habita em cada crente. E se Ele habita em cada crente, Ele se faz visível também através dos seus filhos, através dos crentes. E a visão beatífica? Quem é que sabe aqui o que é a visão beatífica? Alguém? A visão de Deus, a visão do Cristo glorificado, a visão beatífica na tradição cristã, ficou conhecido como aquela visão da bem-aventurança suprema. É a visão de Deus. É aquilo, vocês verão a Deus. Um dia nós estaremos diante dele e nós veremos o Senhor. Nós seremos semelhantes a ele porque nós o veremos como ele é. A visão beatífica é isso. Até mesmo a visão beatífica no reino provavelmente consistirá não em uma apreensão sensorial da essência de Deus, como se os nossos sentidos criados fossem capazes de conter a majestade de Deus e nos fazer enxergar. Mas a visão beatífica consistirá em um conhecimento glorioso, experiencial, mediado por Cristo, pelo povo glorificado ali, pelos anjos ao redor que estão louvando pelo novo céu e nova terra. Mas é sempre mediado, porque senão nós não conseguiríamos chegar lá, principalmente mediado por Cristo Jesus. Até mesmo essa visão quando tivermos corpos glorificados. Deixa eu seguir. Vocês estão perguntando demais hoje, né? Para que eu fui ficar estimulando? A personalidade inteligente de Deus. Irmãos, o fato de Deus ser espírito também nos mostra que ele é um ser pessoal e consciente, com conhecimento, vontade e afeição. Toda vez que a gente vê essa palavrinha, né, espírito, né, pneuma, traduzido ali no Antigo Testamento, do grego, pneuma vem do grego, nós podemos traduzir como espírito,
e significa a vida interior de alguém, as emoções de uma pessoa, o pensamento, a vida que está lá dentro, sinônimo de alma, coração e mente. Quando nós falamos que Deus é espírito, no sentido bíblico, a Bíblia também traz essa ideia para nós. Ele não é um espírito qualquer um negócio abstrato que não se relaciona com o ser humano, não. Ele é um ser pessoal, ele é um ser consciente, ele tem conhecimento, ele tem vontade, ele tem afeição. A infinitude de Deus não diminui a sua personalidade. Ele vai ser sempre infinitamente pessoal. E como que eu posso explicar isso, que Deus ele é tão grande, ele é tão infinito e ainda assim ele continua pessoal? Qual é a melhor doutrina para explicar isso? A gente acabou de falar. Trindade. Mesmo antes dos mundos serem mundos, mesmo antes do homem ser homem, Deus permanecia pessoal em sua trindade. O Pai se relaciona com o Filho, que se relaciona com o Espírito, que se relaciona com o Pai. Há amor, a doação, a comunhão eterna, para sempre. Suficiente, satisfeito, perfeitos em si. Então, aquilo que é tão difícil para nós também é a solução de muitas coisas. Deus ele é pessoal, ele tem uma personalidade inteligente. Uma vez que Deus é um espírito pessoal, inteligente e afetuoso, nós o adoramos justamente quando, por meio de Cristo, o fazemos de maneira pessoal, inteligente e afetuosa. Jesus disse para aquela mulher: vocês precisam adorar em espírito e em verdade, vocês precisam adorar inteligentemente, afetuosamente, de forma pessoal. Por quê? Por que Jesus fala isso? Porque Deus é espírito. Porque Deus é espírito. Como eu disse, infinitude, personalidade e trindade estão juntos, unidos. Por fim, a última, a vitalidade poderosa de Deus. Dizer que Deus é espírito também é comunicar que Deus é vida. Ele é vida imortal, ele é vida poderosa. Deus é vida, ele é espírito. Ele é espírito. E espírito na Bíblia também traz a ideia de respiração, de movimento, de dinamismo. Então, quando Jesus diz que Deus é espírito, ele está falando assim, Deus é vida imortal e poderosa. E se Deus é vida imortal e poderosa, nós podemos entender também que nós somos alvos e podemos ser alvos da sua atividade vivificadora. Deus pode nos dar vida porque Ele é vida. Deus pode dar vida a todas as coisas porque Ele é vida. Isso não é simplesmente um detalhe no ser de Deus. Isso é quem Ele é. Isso é quem Ele é. Então, visto que Deus é espírito, Ele é vida, somente Ele pode satisfazer e saciar nosso espírito. Você já viu a relação que a Bíblia coloca como a carência do ser humano por Deus e a sede? O que Jesus usa aqui em João 4 para falar com a mulher? Tem uma água viva que eu posso te dar. Aí ela pensa que é a água do poço, né? Mas você não tem nem balde. Mas me dá essa água aí para eu não ter que pegar mais. Qual que é a vida que Jesus está querendo dizer a ela? É a vida que vem do Espírito. É uma vida imortal, poderosa, que é capaz de vivificar o ser humano. Porque Deus é vida. Não é simplesmente um detalhe, uma coisa que Ele possui que depois Ele não possui mais. Não, vida é quem Ele é. Deus é Espírito. Ele é vida imortal e poderosa. Isso tem tudo a ver com o Evangelho, não tem? Por isso que Jesus está falando com essa mulher aqui. Isso tem tudo a ver com o Evangelho, irmãos. O fato de Deus ser Espírito, de Deus ser vida, é esperança para nós, porque através do nosso Senhor, de quem Ele é, Ele nos mandou Jesus Cristo, que é a água verdadeira, que é a água viva para saciar a nossa sede, para saciar o nosso ser. Amém? Deixa eu encerrar com essa frase aqui do Joel Bick. Portanto, quando Cristo disse à mulher samaritana, Deus é espírito, Ele não estava falando de teoria teológica abstrata, mas de boas novas para uma pecadora sedenta. Cristo revela aos pecadores que Deus é aquele que vive. Ele é a fonte pessoal e onipotente da vida que não pode morrer, mas pode dar vida aos seres humanos, mortos que, de outra forma, estariam condenados a voltar a seus pecados, capacitando seu povo a viver verdadeiramente para Deus em retidão.
Cristo veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? O ensino de Cristo, de que Deus é Espírito, não foi apresentado em uma conferência teológica sobre os atributos de Deus, nem em uma igreja batista bíblica reformada que está aprendendo sobre os atributos de Deus, mas o ensino de que Deus é Espírito foi falado para uma mulher pecadora em Samaria que precisava de salvação. Então, por mais que nós tenhamos questões, muitas perguntas e dúvidas, a gente precisa se lembrar disso. Não é teologia abstrata, irmãos. Deus é Espírito foi falado para uma mulher que já teve 5 maridos e o que ela tinha naquele momento não era dela. E Deus fala isso para ela porque e Jesus fala isso para ela porque ele está querendo comunicar uma verdade redentora. Para nós também é a mesma coisa. O Senhor está querendo nos mostrar mais sobre quem Ele é. E o fato dele ser corpóreo, invisível, ter vida e ser pessoal, é vital para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a sustentação da vida, para a sustentação do universo, para a sustentação de todas as coisas. Quando nós nos aproximamos dessas verdades, a gente tem que fazer isso com muito temor, observando essas coisas e sabendo que os limites e as dificuldades que nós encontramos, na verdade, não são do Senhor, são nossas. A gente é que se vira aqui para entender as coisas. Mas está tudo perfeito diante do ser de Deus. Está tudo bem harmonizado. E se aquilo foi útil, necessário, importante para uma mulher que estava querendo ir buscar água lá no poço, por que não seria para nós? Então, é com esses olhos que a gente estuda os atributos de Deus também. Não, a gente não está numa conferência de teologia abstrata, nós estamos falando do nosso Deus. Nós estamos falando do nosso Deus. 30 segundos para acabar a aula, olha só. Vocês perguntaram muito hoje. Pois é, eu falo para vocês perguntarem, né, Ruth? É aquele dilema, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, a gente vai encerrar a aula. Eu sei que muitas outras pessoas queriam comentar. Você tem 2 caminhos. Você pode anotar o seu comentário e eu trago aqui na próxima aula ou na nossa mesa redonda, no nosso dia de perguntas e respostas. Ou você pode também vir aqui no final da aula e perguntar e a gente pode conversar um pouquinho mais. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela verdade que o Senhor nos deu em sua palavra, de que Deus é Espírito. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor se rebaixou a nós, no nível de suas criaturas, no nível que nós poderíamos entender. E o Senhor tem nos mostrado, através da sua palavra, mais sobre o seu próprio ser, mais sobre a sua própria essência, mais sobre aquilo que o Senhor é, sobre os seus atributos. Meu Deus, nós não podemos nem imaginar nos nossos melhores sonhos que um dia teríamos isso à nossa disposição. E o Senhor nos deu em sua palavra. Muito obrigado por essa graça. Senhor, nos ensina. Nos faz ter corações sábios e que consigam aprender o que o Senhor está nos dizendo. Nos faz ver também que tudo que o Senhor mostra sobre o seu próprio ser, tudo que o Senhor mostra sobre os seus próprios atributos, não é para a gente deixar guardado numa gaveta em nosso coração, mas é para usarmos, aplicarmos, sermos transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos mais a sua majestade, com muito temor e tremor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.